Bom dia, senhoras e senhores! Já estamos aqui nessa manhã de terça-feira, ao vivo, para mais um encontro, para a gente aperfeiçoar aqui a nossa mente, as nossas capacidades profissionais e pessoais para vencer os desafios desse mundo cada vez mais complexo. E a nossa convidada de hoje é a querida da Renate Landi, com quem eu conheço já há muitos anos, que a gente vem fazendo projetos juntos, e nesse convite a ela, a gente decidiu falar sobre infoxicação, que é um termo que várias pessoas, quando a gente começou a falar sobre isso, eu quero participar, a minha cabeça está meio cheia de informação, então vai ser uma manhã muito bacana. Tudo bem, Renate? Bom dia para todo mundo, bom dia, Marcelo, super feliz, super grata de estar aqui com você, um queridão, né, a gente se conhece desde, acho que lá do começo dos anos 2000, né, e estamos iguais aí, né, na luta, na profissão, né, sempre nos cruzando pelo caminho, e você tá igualzinho, você só tá um pouquinho mais bonito, viu? Um pouquinho mais bonito, você tá assim, né, mais sarado, mais cuidado, né? Acho que você não está intoxicado, não, você está com uma carinha boa. Obrigado, Renate. A gente faz o que pode. Acompanho tuas lives, né? Assisto as entrevistas, todas muito ricas, e espero, então, que hoje eu possa agregar bastante aqui no teu canal e que o pessoal que está assistindo possa, né, aproveitar bastante as informações e as dicas. Então, estou à disposição. O pessoal já está aqui, só vamos deixar o pessoal chegar, que é o seu bom dia. A Marisa respondeu, a Marisa Kazuma disse que é muito necessário, o Flamarion está nos dando também bom dia, a Juliana Takahashi também está conosco, a Jaqueline Guimarães está conosco, a Bárbara está conosco, a Jaqueline Oliveira, já temos várias pessoas aqui interessadas nesse assunto. E antes, Renate, da gente entrar assim no tema infoxicação, eu gostaria que você comentasse rapidamente da sua trajetória profissional, quer dizer, como que você chegou hoje a essa configuração, né, de estar trabalhando com informação digital. Aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho rapidamente da sua trajetória, por favor. Tá, bem rapidamente. Eu tenho, assim, no mínimo umas 3 encarnações, né? Porque eu comecei fazendo economia lá em 81, depois eu fui fazer em 83 biblioteconomia, ciência da informação, e aí eu enveredei pela área de tecnologia. Então, eu sempre fui do mundo corporativo, sempre trabalhei em empresas, né? Então, fiquei quase 20 anos como profissional, né? Na época que existia CLT por muito tempo, né? Então, eu trabalhei como gerente de documentação, de informação, sempre levando conhecimento agregado com tecnologia para as empresas. E desde o início de 2000, eu tenho uma trajetória solo, né? Eu comecei com consultoria, aí tive algumas empresas, trabalhei com fiz muitos projetos, né? E aí eu fui aprofundando, né, essa minha área de mix, né, da tecnologia com a informação. Então, eu sempre juntei essas duas áreas, né? Desde lá em 85, 86, quando eu já trabalhava numa indústria eletrônica e já organizava, né, capacitores, diodos, né, componentes eletrônicos para a construção de monitores, né? Então, naquela época, a gente já tinha o mainframe, né, e eu já trabalhava com tecnologia. Então, assim, foi uma coisa um pouco natural, né? Não tive aquela carreira linear. Depois eu fui fazer o meu mestrado também na área de tecnologias, né, na PUC, e aí eu estudei bastante nessa área de gestão do conhecimento, depois eu migrei para mídias digitais um pouco. Então, hoje, é assim, é um pouco de tudo, né? E como eu trabalho muito com a gestão da informação,
digital, então foi um processo quase que natural eu me aproximar e me apaixonar pelas ferramentas, né, que nos ajudam muito hoje. E aí eu fui percebendo que as ferramentas para produtividade, elas foram crescendo muito, né, ao longo desses últimos 10 anos, né, 15 anos, quando começaram as redes sociais. E aí, então eu fui assimilando e fui agregando, né, essas ferramentas no meu dia a dia. Então, hoje eu sou, assim, uma obcecada por ferramentas de produtividade, né? E aí eu procuro sempre levar para o cliente alguma solução que ajude ele a se organizar melhor, né, a perceber a diferença entre o antes e o depois, e estabelecer uma rotina e uma disciplina, né, para conseguir trabalhar com essas ferramentas e não se atolar nesse pântano de informação, né? Eu acho que aí a gente já é o gancho, né, Renate, para a gente fazer sua exposição inicial. Até vou mostrar o comentário do Flamarion, né, que quando a gente estava aqui em casa falando sobre o termo, ele disse, eu achei ótimo, ele nunca tinha ouvido, ele disse, eu achei ótimo esse termo para essa avalanche de informações que nos chegam todo dia. E realmente acho que vale a pena lembrar, né, Renate, que eu, como jornalista, por exemplo, e você tinha, no início da minha profissão de jornalismo, a gente que trabalhava em redação, a gente fazia rádio escuta, porque o rádio era o único veículo que era em tempo real, sem grandes equipamentos, porque na TV tudo era já programado, não ia uma notícia ao ar assim, né, instantaneamente. Então a gente fazia rádio escuta. Daí você vê que hoje o rádio já está até em desuso, ele é mais usado no interior, nos lugares que não tem muita internet, ou mais como um entretenimento daquela pessoa que está fazendo, um cara capinando, ouvindo rádio, ou cozinhando, ouvindo rádio, ou, né, ou viajando no carro, ouvindo rádio. E hoje a gente tem o celular, o computador, o rádio, o podcast, o Clubhouse, o WhatsApp, o e-mail, né? E aí acontece coisas que eu acho que acontece com todo mundo, que é assim, alguém te mandou uma mensagem, aí é sexta-feira, você na segunda, você começa a procurar, foi no e-mail, foi no Telegram, foi né, até que você não acha. Então, eu quero que você aí agora aproveite, né, com a mensagem que o Sérgio, né, que foi uma das pessoas que nos aproximou, de certa maneira, nós juntos todos, né, vivemos aquela época super bacana de plena consultores, e agora você vai falar um pouquinho sobre infoxicação e como que a gente pode sobreviver a ela. Você sabe que você falando assim, me lembra de comentar, um sonho que eu tenho é de ter uma ferramenta de busca que nos permita buscar em todas essas plataformas, né? Porque seria maravilhoso, né? Você falar assim, Marcelo Pimenta, aí qual foi a última mensagem que ele me mandou? Aí a ferramenta já me diz, olha, foi um toque lá no WhatsApp para você entrar na live, entendeu? Então, assim, seria um sonho de consumo aí, né? Com certeza. Vai lá, Nath, olha só, a sua câmera às vezes dá uma balanceadinha, né? Se você puder manter assim paradinho, só para ela ficar mais estável, vai ficar melhor. Tá bom? Assim tá ótimo, a gente está vendo muito bem o Flipchart, a bola está com você. Perfeito. Gente, então, assim, são poucos slides, tá? E algumas, eu trouxe também 2 telas que eu capturei do meu PowerPoint para mostrar um pouquinho das ferramentas, de como eu trabalho, para vocês poderem ter uma ideia um pouco melhor, né? Então, assim, muita gente nunca ouviu falar nesse termo, que é o neologismo, mas, na verdade, ele surgiu lá nas décadas de 1990 ainda, né? Então, só para contextualizar, a primeira pessoa que falou nesse termo, que tem registrado isso, né, na história, foi um físico espanhol, né, o Alfonso Cacorella, que está aqui no nosso Flipchart.
Então, assim, naquela época ele já dizia que a gente estava intoxicado com a internet. Então, você imagina, né? Numa época que ainda não existia Google, não existiam nem redes sociais, né? Então, como que pode? Como assim, intoxicado, né? Mas que, na verdade, já começava essa dificuldade, né? Porque a internet chegou no Brasil em 95, mas ela já existia, né? Já há muitos anos, inclusive na Guerra Fria, inclusive na ARPANET, lá atrás, depois a internet na área acadêmica, né? Então, a internet no mundo, né, globalizado, ela já era muito conhecida. No Brasil, comercialmente, foi só em 95. Aí é que a gente aqui começou a experimentar essa sensação, né, de meio confusão, meio sem saber para onde ir, né? E aí, quando surgiram os hiperlinks, quando surgiu a web, aí foi, né, foi fatal, porque aí você começa a entrar nos links, começa a se perder, de repente você não lembra nem mais por que você está lá, e vai tendo dificuldade até em voltar, né? Então, assim, além do Alphonse Cornella, né, também nessa mesma década teve um registro do David Lewis, que foi um psicólogo britânico, que também percebeu, através de pesquisas, uma síndrome, né, uma síndrome de fadiga informativa, né? Então, se isso já era conhecido, já era estudado lá, nós aqui em 2021, nós não estamos nem com síndrome, sei lá, a gente está a situação é muito mais grave, né, de acordo com tudo que nós somos bombeados todos os dias, né? Então assim, o que acontece é que a gente fica naquele dilema, né? Porque saber muito, querer saber tudo, ninguém vai saber, não existe isso, né? E a gente fica naquela ânsia de não perder nada, né? Ainda mais nós que damos consultoria, né? Que estamos aí falando, né? Para as empresas, então a gente tem medo até, quer dizer, vai acontecer e acontece, né? De você assim não saber de alguma coisa que alguém está comentando, claro, mas você fica naquele dilema, assim, será que é melhor eu ir para o excesso, ou será que é melhor eu ficar, né, com pouco, mas tentar ficar com bom, né? Então, aquela coisa do ótimo, né, o inimigo do bom, então, o bom é inimigo do ótimo, enfim, aí você tem essa questão, né, de falar, meu Deus, né, o excesso também de certa forma, é uma ignorância, né? Porque você fica com muita coisa e no fim você não fica com nada, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E aí, então, que eu comecei a me apropriar de alguns recursos para conseguir diminuir esse dilema, né? Reduzir essa ansiedade. Li o livro do Wurman, né? Do Saul Wurman, que é o Ansiedade da Informação, que ele tem dois livros, inclusive, que são muito bacanas para ler também, né? Então, o Wurman, ele foi, inclusive, quem cunhou o termo arquitetura da informação, inclusive, curiosamente, ele foi a pessoa também que inventou os TEDs, né? Então, não sei se vocês sabem disso, mas o Wurman também tem esse mérito. Então, assim, a gente tem uma situação onde, se a gente não se aliar à tecnologia, a gente não vai conseguir resolver o nosso caos, né? Então, ou a gente reduz o nosso conteúdo, os nossos canais de informação, ou a gente vai ficar realmente intoxicado. Aí, então, a gente aborda um pouco quais são as competências, né, que a gente precisa ter para estar nesse mundo e combater esse mal, né? Então, existem, assim, eu estou identificando aqui 4 áreas, né, muito importantes para você somar nessas competências, né? Então, a área técnica é muito importante, porque você tem que ter, né, instrumentos e você tem que dominar alguma ferramenta, né? A área de tecnologia, ela é fundamental, porque hoje ela é a nossa aliada. Não adianta dizer, eu não gosto de tecnologia. Então, desliga o computador e vai para o meio do mato, porque não tem como, né? Hoje é tudo tecnologia. E acontece assim, que a tecnologia ela não vem para substituir nada, ela vem para continuar sendo um meio, né? Um meio para você atingir um resultado. Então, precisamos de tecnologia. Então, técnicas, tecnologia. Precisamos de muito da psicologia hoje, tá? Porque a psicologia vai nos ajudar a dominar nossa mente, a controlar nossa ansiedade,
criatividade, né, a trabalhar de uma forma mais zen, né? Então você tem que estar bem alimentado, você tem que fazer exercício, você tem que se tratar mentalmente. Então a gente tem que ter uma qualidade de vida para conseguir não se deixar estressar com esse universo todo, né? E uma outra área muito, muito importante é a área do letramento informacional, né? Porque às vezes não adianta você ver muita informação, se você não tem o letramento, você não consegue distinguir, né, aquilo que é realmente importante. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, né? O exemplo, por exemplo, de grupos de WhatsApp, né? Então, grupos de WhatsApp, assim, tem até um estudo dizendo que os grupos de família são os grupos que mais fake news divulgam, né? Por quê? Porque são pessoas de mais idade que normalmente não têm esse discernimento para entender o que é informação verdadeira ou não. Então, alguém encaminha um texto e a pessoa não está nem vendo se tem fonte, se não tem fonte, o que é fonte, né? Encaminhou, não, é do meu primo, é da minha prima, é da minha filha, é coisa séria, né? Então, aquilo eu vou compartilhar. Então, assim, esses grupos, eles não têm muito letramento, então eles não têm a capacidade de, por exemplo, entrar lá numa agência lupa e ver se realmente isso existe, se isso é verdadeiro ou não. E no Google, dá uma busca, né? Porque o Google, de cara, vai dizer se tem muito conteúdo sobre aquilo ou não tem nada sobre aquilo. Então, você tem formas, né? Tem como estabelecer critérios para você evitar de cair nesse golpe, né, da fake news. Então, o letramento ele é muito importante por isso. E aí, então, eu vou falar de duas coisas também muito importantes, que é as competências para você encontrar a informação e as competências para você organizar a informação, tá? Então, para você encontrar a informação, você tem que saber o que são fontes de informação, né? Então, a gente tem as fontes de informação que a gente chama de primárias, é lá onde nasce a informação. Então, quando você vai passar alguma coisa para alguém, ou quando você vai fazer alguma seleção, você precisa ver de onde está vindo essa informação. Então, se ela vem, por exemplo, de um portal, né, de um Google, de uma busca, você está indo numa fonte relativamente segura, que não é a primária, porque ela não nasceu lá, mas ela te ajuda e ela também tem os critérios confiáveis. Então, se você confia nos critérios, você pode utilizar. Mas o ideal, quando você, por exemplo, está trabalhando, né, e aí você precisa fazer uma curadoria, precisa fazer um post, precisa fazer conteúdo para alguém, você não pode confiar nem numa fonte secundária, você tem que buscar a fonte primária para ter certeza de que aquela informação é segura. Então, fontes é fundamental. Conhecer busca. A busca não é só colocar uma palavra-chave, é você conhecer estratégias de busca, você conhecer a busca avançada das ferramentas. Então, você saber o que são conectores booleanos, saber criar uma estratégia com aspas, né, usando o or, o and, o not, né? Então, assim, tem que conhecer também as peculiaridades de busca de cada ferramenta, tá? Porque isso também varia. Então, essa é uma outra competência importante. Mais uma competência é a curadoria. E aí, quando eu falo de curadoria, eu falo de duas etapas, tá? Então, tem um conceito que eu trago lá da governança de dados, que é o conceito do data lake. O data lake é o lago de dados, né? Então, quando você vai fazer uma primeira imersão, né, na gestão de dados, você coloca todos os dados numa espécie de lago. E aí você começa a enxergar tudo que você tem, tá? Então, a curadoria, ela deve ser feita sempre nessas duas etapas. Você primeiro olha tudo que você tem, e aí você começa a fazer uma distinção. Bom, o que para mim é importante, relevante, né? Vou criar categorias, qual que é o meu universo de conhecimento necessário aqui, e aí você vai partir para a segunda etapa, tá? Então, isso é fundamental, tanto para você que trabalha para alguém, como para quando você vai trabalhar para você mesmo. Então, por exemplo, o que já é uma dica de infoxicação para evitar?
Eu não posso perder nenhuma dica sobre marketing digital. Ok, ninguém pode, né? Quem trabalha nessa área não pode. Mas você não precisa seguir todo mundo, né? Tem alguns seguidores, tem alguns, vamos dizer assim, influenciadores ou youtubers ou, né, ou profissionais no Instagram que estão lá bombando o dia todo. Então faz uma seleção, bota todos eles num data lake, né? E faz uma seleção. Eu vou seguir a Marta Gabriel, o Rafael Kiso, né? Vou seguir as dicas digitais. Pega lá uns 3 ou 4, esquece o resto. Esquece o resto. Senão você vai ficar navegando e vai ficar querendo pegar tudo de todo mundo, e aí você não vai. E isso vai provocar ansiedade, tá? Então, aqui a curadoria sempre em 2 etapas, né? E aqui você tem que ter o foco sempre no e do cliente, tá? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, fazendo curadoria para alguém, é muito importante nesse critério de seleção de informação, você trabalhar pensando no cliente e se colocando no lugar do cliente, porque às vezes a gente olha alguma coisa e acha interessante para nós mesmos, mas não, né, não é interessante para o cliente. Então você tem que ter aquela capacidade de entender e saber, e a sensibilidade do que ele precisa, do que ele realmente quer. E às vezes não dá nem tempo de você colocar num post. Às vezes você tem que avisar a pessoa que você leu aquilo e aquilo é urgente para ela, tá? Então, isso é muito, muito importante. Aí nós falamos da organização da informação, tá? Que são outras competências importantes. Então, a taxonomia, ela é uma ferramenta fundamental, porque ela te permite categorizar, né, todo esse conjunto de informações que você usa. Então, você vai poder ter uma estrutura onde você vai saber em que casinha que está aquela informação, tá? É a mesma coisa que organizar uma casa. Então, você tem o quarto, a sala, né, a cozinha, e aí você tem que, então, saber o que você vai colocar em cada lugar com uma lógica, tá? Então, existem várias lógicas, mas você tem que buscar a lógica que vai fazer mais sentido para você e ficar naquela lógica, né? Porque aí você vai estar construindo uma estrutura. Eu vou dar até uma aula sobre taxonomia hoje. Outra questão é a nomenclatura, né? A nomenclatura de documentos. Então, quando você vai colocar, por exemplo, nome nos documentos, a gente, na pressa, não coloca o nome adequado. Muitas vezes a gente não coloca nenhum nome, deixa aquele monte de números, de letras, né? Que o próprio computador gera, e aí foi-se, né? Você não encontra mais nada. Então, nessa hora, você tem que pensar assim, pensar no tipo de documento, né, fazer a tipologia de documentos para usar a tipologia na nomenclatura, você tem que pensar num padrão para data, dependendo do que você estiver organizando, tem que pensar no nome inteiro do documento, o que é isso? Uma proposta, ou então é um curso de taxonomia corporativa, então você vai colocar lá, é um tipo curso, e o nome é a taxonomia corporativa, e aí você coloca a data do curso para você sempre ter uma referência de quando foi. Eu sempre faço assim, em cursos, em aulas, eu nunca coloco a data do dia que eu estou fazendo a aula, eu já coloco a data que eu vou dar a aula, porque assim fica uma agenda bem bacana, porque aí eu sei exatamente qual foi o dia, então isso ajuda bastante, né? E a versão também, o versionamento é uma questão muito importante na organização, porque a rede em si não te dá condições de você controlar a versão de documentos, então você precisa ter um GED ou você precisa usar um Drive, porque o conceito do Google já é a versão única do documento, você vai estar sempre alterando aquele mesmo documento, não tem versão 1, versão 2, né? Então, isso também é muito importante. Então, são coisas que as pessoas se perdem muito, né? Pega documento desatualizado, não encontra, perde muito tempo buscando informação, tá? Então, isso faz parte, tanto no teu universo de trabalho, né? Como no universo da web. Então, por exemplo, eu trabalho muito com conteúdo, então eu tenho lá no Drive organizado com a minha colaboradora, que aliás está aqui participando, a Jaque, e a gente tem uma pasta lá onde a gente coloca todos os conteúdos para o LinkedIn, todos os conteúdos para o Instagram Feed, para o Instagram Story, então ficam organizados lá e com o nome dos conteúdos, às vezes é divulgação disso, divulgação daquilo, tá? Então, enfim, aí eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente não vai terminar. E aí tem duas outras questões, que são o ciclo de vida do documento, né, que é super importante, então, o ciclo de vida das ferramentas, de você poder saber, por exemplo, quanto tempo vai durar
um documento, né? Eu preciso acompanhar, eu preciso descartar, eu tenho que limpar, tem muito lixo digital, então nosso computador está cheio de lixo, né? Então a gente fazer essas limpezas de vez em quando são muito importantes também. Não só no computador, como por exemplo nos e-mails, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também já já. E disciplina, né, gente? Porque isso tem que entrar na rotina. Se não entrar na rotina, você não faz. Se você não faz na hora, você não faz depois. Tá? Então, e aí depois você começa tendo que procurar e aí você não acha. Aí nem a busca de ajuda, porque você não vai encontrar se não tem um nome bacana que te ajude, tá? E aí, então, a gente vai um pouquinho para as ferramentas, tá? Aí, no conceito de ferramentas, eu queria falar primeiro, assim, do conceito do SaaS, que é muito importante aqui, que é o Software as a Service, né? Então, toda ferramenta tem uma versão free e uma versão pro, né? Então, você começa usando a versão free, muitas ferramentas têm uma quantidade suficiente de funcionalidades, às vezes você não precisa comprar a versão pro, e muitas ferramentas têm uma versão pro barata também. A gente fica com aquele preconceito achando que tudo que é caro, tudo que é pago é caro, né? Não, tem ferramenta que você paga R$10 por mês e você programa todos os seus posts, né? Então, a MLabs, por exemplo, você paga R$10 por mês. Então, tem várias desse tipo, tá? Que você ou não paga nada, ou você faz um estudo. Deixa eu ver, a partir de que momento eu preciso pagar? Tipo o Canva. O Canva me satisfaz? Eu consigo fazer tudo que eu preciso? Quanto que custa o Canva Pro? Será que o custo-benefício compensa? Então, é um estudo que você tem que fazer aí para avaliar o SaaS, tá? Ferramentas que eu adoro e que uso todo dia, né? Google Notícias, gente, o Google Notícias. Vocês querem dar uma parada, Marcelo? Você quer dar uma. Tem mais Não, duas. eu acho que até para você respirar um pouquinho, acho que está todo mundo gostando aqui. O Iago elogiando aí você como convidada, né? Gostando muito. O Júlio falando um pouquinho também sobre a questão das fake news que você acaba trazendo como identificando nas narrativas. E acho que antes de entrar realmente nas ferramentas, eu acho que são dicas muito bacanas que o pessoal tá atrás. É importante, você falou ali 2 pontos que eu queria pontuar. O primeiro eu moro no meio do mato. Você disse, você tem que morar no meio do mato, né? Eu moro no meio do mato, né? Mas, ao mesmo tempo, me passo bem conectado, né? E só consegui vir morar aqui quando chegou a fibra ótica, porque senão eu não ia conseguir ter essa vida profissional que eu tenho. Então, acho que, às vezes, essa história de morar no interior conectado é uma ótima opção para esse mundo que é cada vez mais assim urbano, e você mora num prédio com muito pouco espaço, enfim, né? Eu queria que você depois comentasse um pouquinho sobre esse paradoxo de que você pode realmente estar morando numa cidade do interior e é a tecnologia da informação que permite isso, né? Porque antes, né, lembra, as pessoas tinham que vir para São Paulo, porque se não fossem para São Paulo, não ia ter emprego. Não, hoje isso já acabou, né? Você pode ter emprego trabalhando até como nômade digital. Eu queria ouvir seu comentário sobre isso. E o segundo era colocar a expressão que você não usou, que é FOMO, né? Esse Fear of Missing Out, né? Ou seja, a pessoa ficar com medo de que ela está perdendo alguma coisa, e que hoje a gente está sempre perdendo algo, né? Então você tem que realmente escolher, né? E acho que as ferramentas que você vai trazer são exemplos, né? Que você escolhe ferramentas que vão te auxiliar cada vez mais aí nas decisões. Então, só para fazer um comentário e já fazendo a ponte aí para você comentar e ir para suas ferramentas, para depois a gente entrar na parte das perguntas. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa questão do trabalho virtual e do home office de uma forma assim, muito positiva, né? Que eu acho que é o único lado positivo que teve tudo isso, que está tendo, né? Então assim, acho que quem não usava muito, passou a aprender a usar, passou a gostar de usar, quem tinha medo de usar também começou a usar.
tá? Então, assim, todos os indicadores, assim, de uso de internet cresceram muito na pandemia. Por exemplo, o e-commerce bombou, né? Então, bancos online, né? Todo tipo de serviço online na pandemia bombou porque as pessoas começaram a depender completamente disso. Então, esteja onde você estiver, você tem hoje os mesmos recursos, tirando a restrição de banda, de internet, que às vezes não é tão boa, o resto, né, você consegue fazer e consegue consultar e trabalhar da mesma forma, né? Então, a qualidade de vida das pessoas, eu acho que melhorou de certa forma, porque muitos optaram por sair de São Paulo e morar no interior ou morar em praia, né? Tendo uma boa qualidade de conexão, e com isso você consegue, e as reuniões passaram a ser todas virtuais, não tem nenhuma empresa que te obrigue a ir lá hoje, aliás, não tem mais empresa para ir, né, porque tem muita gente em home office, né, quer dizer, não é que não tem mais empresa, tem muita gente trabalhando, claro, muitos serviços essenciais e muitas empresas que precisam contar com seus funcionários lá por vários motivos, mas para nós, consultores de tecnologia, inclusive, para nós esse mundo ficou muito melhor, né, ficou mais fácil, mais agradável, mais produtivo, né, mais dinâmico, então, assim, eu acho que é o momento de se pensar realmente em sair de São Paulo e ir morar num outro lugar e manter a mesma qualidade de vida, fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Então, qual foi a outra questão, Marcelo, que você colocou, que eu não anotei? Era a história FOMO, né? do FOMO, que eu acho que era só mais uma expressão, você mais ou menos já explicou, eu só queria trazer essa expressão que acabou não faltando. O pessoal, vamos para as ferramentas, Renate, para ver o que está rolando aí. Google Notícias, você usa de que maneira, Renate? Então, o Google Notícias, ele é uma ferramenta que permite que você consiga você consegue fazer muitas coisas que você não tem a opção de fazer em outras ferramentas da internet normal. Então, por exemplo, as fontes que ele usa são fontes reconhecidas, tá? Você pode personalizar as notícias para você, tá? Então, vai virar uma espécie de jornal seu, né? Então, você consegue, por exemplo, fazer pesquisas e salvar as pesquisas que você faz, tá? E com isso você volta e você consegue acompanhar as notícias que você seleciona. Então, se você marca as notícias e você volta nelas, então o Google vai trazendo as notícias que foram saindo sobre aquele assunto, tá? Então, ele é um pouco parecido com o Feedly, que eu vou falar logo em seguida, mas ele tem uma complementariedade, porque ele te permite não só, ele te permite fazer algumas pesquisas e alguns refinamentos que o Feedly não permite, e o Feedly, por sua vez, eu trouxe até, depois eu vou mostrar duas telas do Feedly, tá? O Feedly, ele já é um jornal diário mesmo, tá? Ele já permite você categorizar os temas, você ter uma lista fazer uma taxonomia dos teus temas, né? E aí você vai colocando os sites que você quer acompanhar no teu feed. E com isso, você começa a ler o teu Feedly todos os dias e você vai passar por todos os sites que você escolheu. Então, isso é fantástico, porque ele é o que era o antigo Google Reader, né? O Google Reader foi descontinuado porque muita gente não entendeu e não gostou, não se adaptou, mas eu já usava o Google Reader e eu migrei para o Feedly e continuo usando. Então, por exemplo, ele tem lá um menu que é Today, né? Então, Today eu clico e eu vou ver todos os feeds de notícias de todos os sites, de todas as categorias que eu selecionei. Então, ele é o meu jornal. É como se eu abrisse um jornal digital, e aí, a partir dali, eu consigo taguear. Então, eu vou ter minha taxonomia e vou ter minhas tags. Então, por exemplo, quais são as tags que eu acompanho? Eu acompanho uma tag curadoria digital. Então, eu tagueio todas as notícias que eu vejo sobre curadoria digital, e aí depois eu vou lá na tag e eu estudo só curadoria digital, porque ali eu tenho os feeds selecionados.
Então, eu consigo acompanhar as páginas, os sites pelos feeds, consigo salvar, consigo marcar para ler mais tarde, consigo taguear, né? Então, consigo, e isso na versão free. Se eu for para a versão Pro, eu já tenho um cliente que está usando a versão Pro, e o que ele faz? Ele tem um robô de inteligência artificial que chama Léo, né? O Feedly, né? Tem o robô Léo, e o Léo, ele faz a busca, né, de todas as palavras-chave que você tem que monitorar durante um período, tá? Então, por exemplo, você é um advogado, você trabalha numa área específica, você não pode perder nenhum assunto sobre aquele tema, então você programa o Léo, e o Léo vai te trazer todo o conteúdo. E aí vem aquela questão da curadoria em 2 etapas, né? Porque aí eu faço o meu data lake do Léo, né? O Léo me trouxe tudo, e aí então eu vou fazer uma seleção de todas as notícias que para mim são importantes, algumas podem ser repetidas, porque as fontes podem trazer a mesma informação, e aí eu vou fazer, então, a curadoria que eu vou passar para o meu cliente, ou para mim, e aí eu vou trabalhar essa curadoria, tagueando e colocando no meu jornal diário, tá? Então, esse trabalho do Feedly, ele é importantíssimo para quem trabalha, para quem não pode deixar de se atualizar diariamente, tá? E a única forma de fazer com que a informação, você inverte a mão, em vez de você sair atrás da informação, você faz com que a informação venha até você, tá? Então, isso baixa muito a ansiedade, porque você vai abrir lá todo dia o teu robozinho, e aí você vai conseguir, então, encontrar essa informação, tá? Então, você não tem como perder. E aí você tem, então, a opção de fazer a limpeza no teu lago, para que as informações não virem um pântano, né? E que elas não fiquem afundadas nesse pântano, e que você consiga ver o lago. E aí você tem algumas outras ferramentas que eu uso bastante, tem várias outras, tá, Marcelo? Mas aí o pessoal vai perguntando, eu vou falando, tá? Se você quiser mostrar depois a sua tela aí do Feedly, porque do Google Notícias eu mostrei. O Feedly eu não usava, daí o meu aqui está vazio. Eu acho que não vai ser bacana de eu mostrar, mas eu acho que, como você vai mostrar ainda o Get Pocket, né, e o Workspace e o Todoist, eu acho que é bem legal que você mostre para tangibilizar. Eu vou colocando aqui no chat as URLs. Se você quiser compartilhar, fica à vontade, que eu depois aciono aqui. Tá, eu vou só terminar as ferramentas, e aí eu compartilho as telas para vocês verem um pouquinho o meu ambiente de trabalho, tá? Então, o Get Pocket, ele é um recurso que baixa muita ansiedade, porque quando você está dentro de uma página, você pode salvar aquela URL já no teu browser. O Get Pocket fica no teu browser, e você entra nele na hora, e você já copia aquela URL e dá uma palavra-chave para ela, tá? Então, é diferente de você salvar um site no Feedly, é uma página, tá? O site, claro que também é uma página, mas eu digo assim, uma página qualquer. Eu vi uma informação dentro de um curso e eu não posso perder essa informação. Você, na hora, copia aquela URL e joga no Get Pocket com uma palavra-chave que faça sentido para você, tá? Então, ele é, digamos assim, um passo anterior ao Feedly. Depois você pode até pegar todos os teus pockets, e aí você vai lá e pega o site que você, da onde vem aquela informação, e pode jogar para o teu Feedly, pode taguear, e assim você vai colocando tudo num único lugar, que é a melhor forma de você trabalhar, tá? O Workspace do Google é uma ferramenta maravilhosa, porque nada mais é do que o Google pago, tá? Então, era o antigo G Suite, né, que mudou para Workspace, e lá você pode trabalhar sozinho, se você quiser, não precisa ter mais de uma pessoa, tem uma assinatura, custa R$40 por mês, e você tem ali um ambiente corporativo, que vai te dar muito mais espaço, vai te dar outros links, outras possibilidades, vai te dar suporte, né, do Google, e você não está lá naquele ambiente free, que você corre um risco de não ter a qualquer momento. E você tem, quando ele está no ambiente corporativo, você então compartilha com a tua equipe toda, você pode transferir o domínio da tua empresa para o Google e criar no Workspace o ambiente de trabalho da tua empresa, tá?
com muitas e muitas vantagens, muitas e muitas. Os teus contatos, os teus documentos, né, a tua agenda compartilhada, né? Então, todos os recursos que você usa já no Drive normal, com muito mais, você vai conseguir também usar no Google, no Workspace do Google, tá? Então, eu tenho alguns casos de clientes que usam já, tem cliente que já usa a intranet dele no Workspace, inclusive, tá? Então, é como se você criasse um site, só que é um site voltado para dentro da empresa. Então, ali você cria um ambiente da intranet, né? Então, você cria as áreas da intranet, você coloca os documentos do Drive dentro da intranet e todo mundo, então, consegue trabalhar ali. Tem cliente que usa, por exemplo, agenda compartilhada, que é maravilhosa, né? Então, todo mundo vê os atendimentos de todo mundo compartilha e vê, todo mundo reserva salas de reunião, né? Salas de atendimento, todo mundo vê os contatos, né, da empresa. Então, tem muitas vantagens. Então, eu tenho um case maravilhoso de uma empresa que eu tirei completamente das planilhas, completamente do caos, né, porque era um caos generalizado, né, porque você não tinha controle de nada, não sabia se tinha sala, se não tinha sala, se tinha agenda, se não tinha agenda, e joguei, então, para o ambiente do Workspace do Google, e hoje todo mundo trabalha num ambiente compartilhado, podendo ver tudo de todo mundo, né, então isso não tem preço, né, porque o ganho de produtividade ali, aí é imenso, né. E aí, para falar de mais uma ferramenta, tem o Todoist, que é uma ferramenta para você gerenciar projetos, você gerencia atividades e tarefas, tá? Você tem no YouTube, tem vários tutoriais de como usar o Todoist, de como usar o Feedly, o Getpocket, tá? Vocês conseguem pelo YouTube aprender bastante. E o Todoist é muito legal porque você consegue, então, atribuir atividades, compartilhar com outras pessoas, passar tarefas para outras pessoas, né? Então, é bom que você não manda WhatsApp. Então, eu peço para os meus clientes não usarem o WhatsApp para trocar informações relevantes. Eles usam o Todoist ou eles usam, né, um e-mail ainda, tá? O e-mail, ele está deixando cada vez mais de ser utilizado, né? Mas ainda é melhor do que o WhatsApp em termos de documentação e controle para você depois recuperar. A busca do WhatsApp não é boa, eu não recomendo nenhuma empresa usar como recurso, tá? Porque se perde. Então, eu vou mostrar, tá? Tem várias outras, se alguém fizer alguma pergunta, eu posso falar, mas eu quero... Você pode abrindo aí sua tela para mostrar, eu vou começar a colocar alguns comentários. O Júlio Moisés Costa fala que ele usa o Google Alerts para alguns assuntos que ele quer acompanhar, né? E acho que é muito legal entender também que o Google Alerts é gratuito. E eu quero compartilhar também com vocês que eu utilizo o Trello, né? O Trello me ajuda muito para a organização de projetos, mais do que o Todoist, na minha opinião, porque ele é melhor organizado com os quadros e tudo, e também eu utilizo já, eu acho que há uns 3 anos, e ainda na versão free, nunca paguei o Trello, né? E ao mesmo tempo me ajuda bastante. Eu vou colocar a tela da Renate aqui no stream. Deixa eu só falar uma coisa, Marcelo. Essa questão de eu gosto muito, eu gosto mais, é muito interessante, porque tem muito isso, né? Você tem que testar mais de uma ferramenta e ver qual que se você se adapta melhor. Porque, às vezes, as 2, 3 ferramentas são tão boas quanto, mas algum detalhe para você faz diferença, porque a gente tem muito isso, né? Então, muito importante você fazer um teste antes de você escolher realmente aquela que vai te contemplar, tá? Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uhum. Tá, então assim, aqui eu apresento o Google Trends, eu gosto bastante de usar o Google Trends quando eu vou trabalhar conteúdo, porque o Trends do Google, ele te dá uma visão de quando surgiu a palavra, e quais são as palavras que estão em alta, né, naquele momento no Brasil e no mundo, tá? Então eu fiz uma busca rápida de infoxicação, e aqui só para vocês terem uma visão, né, de que foi uma palavra que teve um boom aqui em 2009, né? Ele não pega a década anterior, porque o Google mesmo é de 1999, né? Então, mas enfim, aqui dá para perceber
né, aqui onde está a seta, que em março de 2020, que foi quando a pandemia começou, começou também a ter uma alta novamente desse termo infoxicação, e aí ela foi, né, ela tem estado em alta, né, então se você for fazer uma pesquisa no Google sobre esse termo, você vai ver que tem bastante conteúdo sobre esse assunto, psicólogos, né, filósofos, pessoal de tecnologia, muita gente falando desse assunto, tá? Aqui é o meu Feedly, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo primeiro, em cima, a minha taxonomia, né? Então, informação e tecnologia, negócios, marketing digital, mundo digital, é minha taxonomia. Dentro de cada uma delas, se eu abrir aqui essa setinha, vão ter todos os sites que eu acompanho de cada uma delas, tá? Então, aqui eu abri um para vocês verem, por exemplo, produtividade, tá? Que tem a ver com a nossa conversa. Então, quando eu entro aqui na categoria produtividade, o Feedly já vai me mostrar os últimos Feedlys, né, os últimos feeds, né, daquele assunto, né? Então, aqui, vocês vão ver, assim, eu acompanho essas páginas aqui, né, então ele já vai me mostrar, e aí eu posso ler as últimas notícias sobre produtividade que o Feedly captou para mim, tá? Aqui em cima tem a minha taxonomia, e embaixo, aqui é o que ele chama de boards. O board são as palavras-chave, então são as palavras que eu vou taguear o meu conteúdo, tá? Então eu posso colocar dentro de uma categoria de tecnologia, eu posso colocar, por exemplo, um board chamado busca, e aí se eu entrar na busca, eu vou então ver tudo aquilo que eu li dentro de algum feed que eu taguei como busca, e está ali, então, reunido para eu poder estudar, pesquisar, tá? Então, por exemplo, quando eu vou dar um curso, fazer uma aula, eu crio uma tag com o nome daquela aula, e eu começo a juntar ali todo o material relacionado àquela aula, para eu, na hora de montar a apresentação, voltar lá para poder, assim, resgatar algum conceito ou algum conteúdo, tá? Então, e aqui você trabalha, você pode administrar, né, as suas categorias. Então, aqui tem esse maisinho do lado esquerdo, na primeira coluna, vocês estão vendo esse mais é quando você vai incluir um novo site. Então, eu estou lá na internet, eu quero começar a seguir o Marcelo Pimenta, eu quero colocar o Marcelo Pimenta no meu Feedly. Então, eu vou lá no mais, e eu clico, e eu coloco a URL do site do Marcelo Pimenta para acompanhar aqui. Agora eu vou fazer um parênteses, tá? Que é importante. Nem todo site você consegue acompanhar. Por quê? Porque isso vai depender da tecnologia usada pelo site. Porque tinha, um tempo atrás, o que as pessoas chamam de RSS, né? Que é o XML, que é a marcação do site para você poder acompanhar no Feedly. E muitos sites, infelizmente, não possuem essa tecnologia, tá? Então, às vezes, você vai tentar pegar um site e colocar no Feedly, ou algum outro leitor de notícias, tá? Que é o nome da categoria do software, e você não vai conseguir, tá? Por conta disso, porque ele não tá feito para você acompanhar. Então, para quem for construir um site, é importante ter esse recurso para ampliar as possibilidades de pesquisa, tá? Então, aqui essa minha primeira página, eu entrando aqui em cada um desses feeds, que a gente chama feed, né? Eu entrando em cada um desses... Renate, eu não sei se você vai conseguir entrar em todos, porque a gente já tem 12 minutos só, e a gente ainda tem perguntas e tem outras ferramentas para que a gente possa estar vendo aí com você. Né? Tá, rapidinho, tá? Não vou entrar, não. Esse aqui é uma tela, nem é o site, tá? Aqui é a carinha do Léo, para vocês verem como é o Google Goodbye Information Overload, tá? Então, é bem essa a proposta do Feedly na versão Pro, tá?
Aqui, eu vou até sair aqui do meu Flipchart e vou continuar só essas duas apresentações, tá? Então, como você vai se defender da infoxicação? Um é o controle da mente, é trabalhar com a psicologia, e o outro é a lei de Maomé, que é fazer com que a informação chegue até você e não você vá até ela, tá? Então, cancelar listas é muito importante, sabe? Receber uma mensagem que você não pediu, cancela na hora, para não ficar vindo outras mensagens, tá? Isso vai diminuir um pouco a tua ansiedade, bloquear todo tipo de mensagem ou ligação indesejada, tá? Lembrar muito da diferença entre a mensagem síncrona e a assíncrona, porque isso é muito importante. Tem muita gente que fica ansioso até por conta de um WhatsApp, acha que tem que responder na hora. Tem gente que manda WhatsApp dizendo assim, bom dia, e fica esperando o outro dar bom dia, sabe? Eu não dou bom dia no WhatsApp. Eu não fico, porque eu fico esperando a pessoa dizer o que ela quer. Se ela não disser o que ela quer, ela vai ficar sem bom dia, sabe? Eu faço assim. Desabilitar notificações, tá? Muito importante também. Então, o barulhinho do celular, então, para você se concentrar um pouquinho é fundamental, né? E as mensagens com menos frequência, ver mensagens com menos frequência. Então, quando você está concentrado, não usa o celular. Isso ajuda você a administrar a tua ansiedade, tá? Então, e aí aqui quando eu falo, tem uma outra opção aqui, uma outra coisa que eu não coloquei, que é também, por exemplo, alguém falou do Google Alerts, é você também parametrizar os teus alerts para receber de semana em semana, não toda hora, não todo dia, não 3 vezes por dia, sabe? Então, você controlando isso, também isso ajuda a diminuir a profusão de informação que você recebe, tá? Com isso, eu passei o meu recado principal, tá, Marcelo? Então, vamos voltar aqui, e aí a gente vai para a dinâmica e para as perguntas, e eventualmente eu falo de alguma outra coisa. Maravilha, não, foi maravilhoso aqui. A Marisa pediu para a gente colocar as URLs das inscrições no vídeo. A Bárbara já vai providenciar isso para que as pessoas possam estar acessando todas as possibilidades, né, tanto as que você apresentou, como o Trello, que eu estava colocando. E você tem aqui, olha só, um outro comentário que eu gostaria, esse aqui, a Anastácia Mascarenhas, ela diz que adorou essa história da lei do Maomé, ó, fazer a informação vir até nós, né? E ela também comentando que usa o Trello, né? E acho que é muito bacana de você poder entender, né, que o Trello pode, sim, ajudar. Você estava falando dos blogs, eu quero aproveitar a oportunidade, Renate, para mostrar o trabalho que eu venho, porque eu tenho blog praticamente há uns 10 anos que eu tenho blog já, né? Mas agora eu consegui deixar ele muito com a cara que eu queria, sabia? Ó, esse aqui é o meu blog hoje, estou com uma parceria aí na parte de design, então, por exemplo, pega esse aqui, ó, é para como pensar fora da caixa, né? E aí você vai ver que pensar fora da caixa é algo que está super bem colocado aqui, com imagens e tudo, feitas originalmente, né? Tem esse desafio, não sei se você já fez, que é como pensar fora da caixa, que é ligar esses pontos dessa maneira, mas só também para mostrar como o blog, eu acredito que você seguir os blogs corretos é uma forma de você se livrar da infoxicação. Você concorda, Renata? Concordo plenamente. O blog tem conteúdos riquíssimos e você pode, então, verificar se eles usam a tecnologia, tentando pegar o link do blog, jogar no Feedly, vai lá no maisinho e coloca o nome do site. Se ele te permite adicionar, é porque ele usa a tecnologia e você pode, então, a partir daquele momento, você começa a seguir os feeds do blog. Sempre que tiver um conteúdo novo, ele vai aparecer lá no teu feed. E aí você vai lendo à medida do possível. Então, por exemplo, eu tento todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar, ir lá no Feedly e ler os meus feeds
do dia, tá? Então, eu faço já uma seleção e o Feedly também é uma forma de se alimentar para quem escreve muito, para quem faz muito conteúdo, porque ali vai ter notícias muito ricas, muito atualizadas. Uma outra ferramenta que eu uso muito, que eu não falei, é o Twitter, né? Pouca gente usa o Twitter e pouca gente sabe usar o Twitter. O Twitter é riquíssimo, porque o Twitter é onde a informação aparece no primeiro momento, né? Então, muito antes de aparecer num portal do UOL, né? Muito antes, eu quero dizer minutos antes, né, gente? Mas é muito antes, porque se você consegue se antecipar a uma informação que está no portal, você começa a ter relevância, você começa a ser visto. Então, se você está fazendo conteúdo para alguém e viu lá no Twitter uma informação importante, né, e relevante, com certeza a pessoa não viu ainda, tá? E o Twitter tem 1000 recursos também que a gente não conhece, então é muito interessante. E ele está crescendo, o Twitter está crescendo, está criando outras ferramentas, outras funcionalidades, né? Então, agora com o Clubhouse, o Facebook, o Twitter estão começando a se mexer também para criar funcionalidades um pouco mais dinâmicas e usando mais vídeos também, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Ok? Realmente o pessoal aí gostando muito, a Juliana aí gostando, né? A Bárbara já colocando algumas das URLs aqui, né? A Juliana colocando aí que o conteúdo está muito rico. E agora a gente tem ainda 5 minutinhos para que, se alguém tiver alguma pergunta ainda, né? Eu vi que você tinha um slide com seus contatos, né, Renate? Sim, Você eu vou vai dar colocar. uma aula de taxonomia. Você está fazendo aulas no YouTube? Como é que é? São fechadas? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Se você quiser botar aquele slide, eu coloco aqui na tela para o pessoal colocar. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui e vou... Então, tem uma promoção que eu fiz para o pessoal que está assistindo tua live, Marcelo, Que tá? legal! E aí, que pode aproveitar que hoje mesmo, inclusive, tem uma aula de taxonomia às 6h30. Então, eu tenho feito assim, eu tenho feito aulas e mini cursos, tá? Então, eu estou transformando essas aulas de 2h30 em mini cursos em duas vezes, 2 rodadas, né? De 2 horas cada. Então, a carga horária das aulas é de 2h30 e a carga horária dos mini cursos é de 4 horas, tá? Então, lá no meu site, que está aqui nessa página, vocês podem assinar para receber as promoções exclusivas do site, para poder assistir e se inscrever nas aulas. Então, as aulas e o mini curso, eles têm um valor, mas é um valor muito reduzido, tá? É um valor padrão pandemia, sabe? Então, é muito pequeno. E eu faço muito bate-papo também. Eu comecei fazendo bate-papo no Instagram, mas eu mudei para o Google Meet, tá? Porque lá eu consigo agora gravar e as pessoas conseguem interagir. Então, eu tenho avisado lá no meu Instagram quando tem bate-papo. Lá no meu IGTV, vocês vão conseguir ver alguns bate-papos gravados também, né? E, então, assim, para me acompanhar, o melhor é o Instagram mesmo, né? E o LinkedIn. Então, o LinkedIn, eu, assim, tenho os conteúdos são um pouco diferentes, mas dá para acompanhar, tá? O Facebook, eu ainda coloco alguma coisa, mas eu tenho percebido, não sei se você sente isso, Marcelo, mas eu tenho percebido que o Facebook, ele não está entregando muito, sabe? Eu não sei se são os algoritmos que estão mudando, eu não sei se ele está desistindo de ser, ele entregou tudo para o Instagram, não quer mais saber disso, eu não sei o que ele vai ser quando crescer, né? Mas eu estou meio que desistindo de me preocupar, estou desencanando do Facebook. Você também, Marcelo? Cada vez menos, apesar de que às vezes tem algumas questões que acabam tendo um bom alcance pelo próprio Facebook, as comunidades, os grupos, né? E o Zuckerberg, hoje, se você for ver, o Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook, né? Então, sim, você tem que entender que você está ali na casa do Zuckerberg, né? Às vezes você não está na cozinha, você está na sala, você está na área, mas você está colocando dessa maneira. Renate, tem 2 perguntas ainda, e a gente tem pouco tempo, mas eu quero te perguntar, antes de falar das perguntas que chegaram, assim, quem que deve fazer os seus cursos? Tá.
Profissionais que trabalham na gestão da informação e na organização da informação digital, tanto na área de tecnologia, quanto na área da governança e da gestão das empresas, tá? Então, são, por exemplo, o pessoal de TI, que trabalha com tecnologia e não sabe o que é taxonomia, não sabe o que é a gestão de dados e a governança de dados, porque a governança e a gestão de dados são áreas de negócios, né? Então, tem muita gente de TI que é que é da área de infraestrutura, que não conhece a de governança. Então, eu falo muito para esse pessoal também, tá? Pessoal da área de negócios também é interessante, porque eu tenho vários alunos que não conhecem também a ciência da informação, né? Porque a ciência da informação é uma área multidisciplinar que acaba casando com muitas outras áreas, né? Então, eu acabo agregando conhecimento para esse pessoal que vai trabalhar com a organização, porque o que você encontra nas empresas, em geral, em via de regra, é muita desorganização de documentos e informação, tá? Então esse conhecimento, ele vem da biblioteconomia, né, e da ciência da informação, e ele extrapola essas áreas e vai para a tecnologia, porque a ciência da informação se apropriou muito dessas ferramentas, né? Então, essas áreas em geral, né, de gestão, governança, tecnologia, e o pessoal mesmo da ciência da informação, o pessoal que está em bibliotecas, que quer migrar para a área da gestão da informação digital, né, e que quer, então, ampliar o seu mercado de trabalho, aí, os seus conhecimentos e as suas oportunidades. Basicamente, esse perfil. Muito bacana. A Bárbara Miranda, que perguntou, que o tema achou muito interessante, perguntou se vai ficar gravada, né? E vai ficar gravada no meu canal do YouTube, assim como depois a gente pega trechos e edita com pequenos vídeos, né? Para que você possa estar vendo dentro do meu projeto, que é Descomplicar aí alguns termos e algumas informações, a gente vai pegar alguns trechos e vai estar trabalhando. Né? Eu estou vendo uma pergunta aqui do Sérgio, ele está falando assim, e as áreas de inteligência, né? Mas assim, a área de inteligência é BI, está dentro de negócio, tá? Então, ela tá contemplada aí, tá? Legal. Olha só, a última pergunta, então, de hoje, depois você pode, no próprio comentário, daí eu ia falar daí do meu canal do YouTube, eu tenho feito esse projeto com as aulas e os convidados, tem dado muito certo, vocês veem que os feedbacks são os melhores possíveis, e é na quinta-feira, dentro dessa linha de informação e pandemia e mudanças de hábito, como infoxicação, eu vou estar com a Marta Terenzo, que é uma colega querida lá da SPM, especialista em storytelling, e a gente vai estar falando sobre como fazer encontros online, seminários online, workshops online em tempo de pandemia. Vai ser muito apropriado também. Então, respondendo a Bárbara, se inscreva se você não está inscrito aqui no canal, para você receber conteúdos para você se transformar num profissional cada vez melhor e mais atualizado, principalmente com mindset de inovação. Esse é nossa missão aqui no canal. A última pergunta, então, para hoje, aqui a Marisa te dando elogio, dizendo que você que é sua grande admiradora, quais são as novas ferramentas do Twitter que você falou, e a Fátima quer saber, e a Juliana também quer saber. Elas ainda não estão implantadas, e o que eu coloquei assim são assim, tipo fofocas tecnológicas, né? Então são coisas que estão vindo aí e que a gente fica sabendo porque já estão no radar, né? Mas o que está vindo no Twitter é a possibilidade de você poder também conversar, poder usar mais os vídeos e poder ter uma interação maior, né? Então, essa vai ser a próxima onda do Twitter. Da mesma forma que a Hotmart também cria uma comunidade muito interessante agora, recentemente, que vale muito a pena conhecer, e ela está permitindo você, inclusive, monetizar nas comunidades, né? Quando você um profissional... Sparkle, não é o nome?
Sparkle. Exatamente. Então essa comunidade, essa ferramenta, ela está bombando agora, né? Parece que a Hotmart recebeu assim um incremento aí dos anjos, né? De investimento altíssimo. Não são anjos, não. Anjos, né, Renate? É quando está lá embaixo, né? Eles já estão lá na série A, estão lá em cima, recebendo, eu acho que foi 270 milhões de dólares eles receberam. É verdade. Viraram então, unicórnios aí, e é muito interessante. Mas eu, assim, tenho muita... Esses dias eu estava falando com um amigo querido, que é o Dino Gueno, que a gente trabalha muito juntos, e ele usou uma expressão que diz assim, uma coisa que me conforta o coração, ele falou, e eu também, você falou do início que você estava gostando aqui do meu semblante, né? Mas uma coisa que me conforta o coração é saber assim, eu não uso o Twitter, ok? Eu sei que eu estou perdendo uma série de coisas, mas eu não uso o Twitter. Eu não uso o Clubhouse também. As pessoas, lamenta, tu vai adorar o Clubhouse, tem a tua cara, tu tem muito conteúdo, e lá as pessoas que têm conteúdo estão se destacando. Sucesso, pessoal, né? Eu não posso estar em todos os locais, senão eu não vou conseguir viver, né? Então, hoje, eu priorizo o YouTube, priorizo o LinkedIn, né? E no Instagram eu tenho uma outra linha editorial que é mais falar com a pessoa física mais do que com a pessoa no trabalho, né? Então, acho que são escolhas, e aí a Renate hoje nos trouxe vários exemplos aí, né, de como é importante poder fazer escolhas, né? Então, assim como eu, acho que uma das coisas que mais me deixa feliz é eu não ver telejornal há mais de 20 anos. Eu não tenho televisão, Marcelo, eu não tenho televisão. Não, eu tenho televisão porque eu vejo muito YouTube na televisão, né, de noite. O ritual, eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Sadhguru e a Lúcia Helena, né, a filósofa, que são as pessoas que todas as noites eu pego um vídeo de um, de outro antes de dormir, então eu gosto, né, vejo o Amazon Prime, vejo Netflix, né, mas eu não tenho, assim, os canais abertos. E eu acho que é interessante que as pessoas entendam que a vida é fazer escolhas, né? Não a gente tem que fazer a curadoria conosco, né? Porque isso é uma questão assim até de saúde mental hoje, né? Então a gente não pode ficar deixando que tudo entre. Então, assim, antes da pandemia se dizia que para cada notícia ruim você tem que ver no mínimo 5 notícias boas para conseguir fazer um equilíbrio na sua saúde mental. Hoje, com a pandemia, aumentou muito. Quantas notícias boas você tem que ver depois que você ouve que a gente está com quase 400 mil pessoas mortas no Brasil, né? Então, a gente tá sofrendo uma outra doença, né, que é a normose, né? A gente está normalizando as coisas que as informações que a gente está recebendo de uma forma muito chocante, porque, assim, 300 mil a 330 mil é só 30 mil de diferença, sabe? Parece que não faz diferença. Então, a normose é uma doença mental que a gente está... É como você passar por um mendigo na rua, né? Passar por cima do mendigo e fingir que você não está... E não vê o mendigo, e não acontece nada, parece que é normal aquilo, sabe? Então, a gente está normalizando uma situação caótica, sabe? Então, se eu tiver que deixar um recado aqui, né, já finalizando, eu acho que esse é o principal recado. Gente, a gente não pode, quando a gente ouve uma notícia dessa, uma informação dessa, a gente tem que parar tudo, sentar e chorar. Não tem outra coisa para fazer, sabe? Não tem. A gente tem que chorar, porque a gente tem que se sensibilizar. A gente tem que resgatar a sensibilidade nossa em relação a isso, a emoção, e tem que reagir. E não pode ficar... A gente não pode aceitar isso do jeito que a gente está aceitando, sabe? Eu não sei se tem Rivotril na água do brasileiro, sabe? Mas é mais ou menos isso, porque a normose ela está virando uma doença perigosa, uma doença que já contagiou os jornalistas, né? Porque quando eles dão a notícia, eles trocam uma notícia, substitui a outra de uma maneira muito chocante, sabe? Então, como é que você pode falar de 400 mil mortes e dali a pouco você falar de uma notícia boa, né?
Então, sei lá, não sei, acho que a gente tem que pensar muito nisso. É realmente um desafio, né? Porque eu acho assim que essa história você tem que se sensibilizar, não tenha dúvida nenhuma, concordo. Mas eu às vezes estou preferindo não chorar, mas agir, sabe, Renate? Então, às vezes, como aulas como essa que capacitam as pessoas a se tornarem, né? Porque quanta gente perdeu o emprego, não está conseguindo se recolocar e às vezes está pegando aí algum tipo de dica aqui e é uma contribuição que a gente pode dar. E eu sugiro aí que as pessoas apoiem aí essa iniciativa que é muito bacana, né? Porque são duas entidades que são excelentes. A CUFA, que o Celso Ataíde vem trabalhando há muitos anos de uma forma muito positiva. Depois, esse menino aí do Gerando Falcões, né? Que agora me faltou o nome dele, mas que ele é uma referência também, o Edu Lira, né, que vem trabalhando, e agora se reuniram nessa Fome Mata, Panela Cheia Salva, um movimento aí para a gente poder ajudar as pessoas que estão passando fome, porque trabalhavam como ambulantes, trabalhavam como vendendo na rua, faziam trabalho informal, limpando a casa das pessoas, faziam negócios informais, e às vezes eles não estão conseguindo mais, porque as pessoas não querem contato, né, e de uma forma realmente tem que, né, nesse momento, né, Renate, a gente precisa realmente manter o isolamento, né, mas a gente precisa ser mais humano, e aí esse é um exemplo de atitude que você pode tomar, assim como você ensinar numa live aquilo que você sabe, como eu estou fazendo, como a Renate está fazendo, e como vocês também estão fazendo, também pode inspirar algumas pessoas aprenderem alguma coisa e superar esse momento de uma forma mais humana, né? Porque não tenha dúvida, quem assistiu minha aula com o Nando na quinta-feira, ele contou uma história que eu não tenho tempo aqui para contar, vocês podem assistir lá. Mas tem um anel, né, que tudo isso vai passar. Né? Então, a gente tem que entender que, da mesma maneira que a gente está passando por esse momento, né, a gente vai passar por essa fase, e é por isso que a gente tem que manter aí a nossa sanidade mental, para que a gente saia disso melhor do que entrou, dadas as condições que são possíveis. Né? Eu já perdi uma tia, né? Quer dizer, é uma perda que vai ser irreparável, né? Uma pessoa que eu amava muito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conseguir fazer o que está ao nosso alcance, né, Renate? Sim, né? E acho que nós somos privilegiados e somos as pessoas, o perfil de profissional que pode e deve ajudar, né? Porque a gente está numa situação, e esse momento é um momento muito privilegiado também para quem quer estudar, para quem quer aprender, porque tem tempo, gente, tem tempo. É uma questão de você organizar o seu dia, né? Então, é o melhor momento, assim, porque tem lives muito ricas. A gente fala assim, né? Tem gente que fala, Deus me live, né? Deus me live, então, né, em vez de Deus me livre. Então, assim, porque tem live para todo quanto é gosto, todo horário, né? Horário que você quiser. Mas tem coisa muito boa, gente, só que a gente tem que saber fazer essa curadoria, sabe? Isso aí. Então, ficar 2 minutos, se não aprendeu nada, cai fora, vai para outra. Flammarion aí, né, privilégio gera responsabilidade, é isso aí. Né? Solidariedade aí é uma forma realmente de ação. Então, Renate, muito bem, muito obrigado. Foi muito ótimo começar o dia aqui com você, gerando esse conteúdo que depois vai inspirar ainda muitas e muitas outras pessoas. E você, siga aí a Renate, aproveite para fazer os cursos, seguir ela, siga aqui, se inscreva no canal, porque realmente, né, pode mandar sugestões de professores, de temas que vocês querem ver, né, porque a gente tem uma programação aí, já tem Inovação Não Violenta, um novo livro da Fernanda, já está confirmado. Nós vamos falar com o Camilo Coutinho, que é o especialista de marketing em vídeo, nos próximos dias. Enfim, é só pessoas dessa qualidade, desse gabarito, que fazem as coisas com dedicação, com profissionalismo, que vocês vão ver por aqui. Obrigado, Renate, mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo para todos, cuidem-se e fiquem em casa. Valeu. Tchau, tchau.